Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa jornada com os Salmos, 30 dias meditando nos Salmos bíblicos. Hoje é o 24º dia e eu quero conversar com você sobre o tema Enxergando com os olhos da fé. Enxergando com os olhos da fé. O grande objetivo da nossa jornada aqui é encontrar sabedoria e paz. Sabedoria e paz. E o texto que eu separei para a gente ter essa conversa sobre enxergar com os olhos da fé é um texto belíssimo dos Salmos que está no capítulo 121. Salmo 121. Eu vou ler o Salmo todo para você, depois eu quero fazer algumas aplicações. Espero que fale ao seu coração como falou comigo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochila. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém. Texto belíssimo que merece a sua leitura depois, com calma, talvez na sua devocional, talvez antes de dormir, porque é um texto que realmente acalma a alma. Mas eu quero pontuar algumas coisas para você aqui. Quando o salmista diz assim, eu olho para os montes, e ele faz a pergunta, de onde me virá o socorro? É que possivelmente ele está em Jerusalém. E Jerusalém, nesse contexto, é uma cidade cercada por montanhas. E uma cidade cercada por montanhas, ela tem uma desvantagem em casos de guerra. É uma desvantagem estratégica, porque às vezes o povo inimigo ou o exército inimigo poderia fazer um ataque surpresa sem que os cidadãos ali de Jerusalém pudessem ver com antecedência. Então, quando o salmista olha para os montes e ele vê essa possível vulnerabilidade, esse possível problema, imediatamente ele faz a pergunta e encontra uma resposta que vai além do problema, uma resposta que faz ele enxergar as montanhas com os olhos da fé. Eu olho para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, as montanhas que faz parte desse cenário geográfico da onde o salmista está inserido, são montanhas criadas por Deus. A natureza é criada por Deus. Então, quando ele se depara com essa desvantagem estratégica no quesito segurança de guerra, imediatamente ele pensa, não, espera aí, quem criou os céus e a terra? Quem criou as montanhas? Quem criou a natureza? Foi Deus. E aí ele vai dizer, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem única e exclusivamente das estratégias humanas. O meu socorro não está limitado única e exclusivamente à lógica humana. O meu socorro vem do Senhor, vem do Senhor porque do Senhor vem aquilo que eu não consigo perceber e identificar. É por isso que o salmista está olhando para os montes com os olhos da fé. E aqui merece um exercício espiritual para nós. Como que nós enxergamos a nossa realidade? Nós temos a tendência de ver só o negativo? Nós temos uma tendência de ver só aquilo que é problema? Ou a gente consegue nutrir os nossos olhos com fé
para que possamos ver algo além dos problemas, além do negativo. Esse é o exercício que o salmista está nos convidando a fazer hoje. Independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo, independente do que eu estou vendo com os meus olhos carnais, eu preciso visualizar, eu preciso perceber que existe algo que vai para além das montanhas. Existe algo que vai para além dos problemas que eu estou vendo e identificando. E esse algo além é o próprio Deus que continua no governo de todas as coisas. O salmista continua dizendo que esse Deus, criador de todas as coisas, que é o grande socorro do salmista, é o grande socorro de todos nós, é um Deus que não dorme. É um Deus que não dorme. Quem é que dorme? Eu e você. Nós precisamos dormir. O ser humano precisa do sono para recuperar as suas forças, para ter saúde mental, saúde física, emocional. A gente precisa dormir e Deus sabe disso. Só que Deus, ele não tem essa limitação que nós temos. Deus não é limitado. Deus é o Todo-Poderoso. Então, ele não precisa dormir para recuperar as suas forças, para ter inteligência, para ter saúde mental. Nós precisamos. E Deus sabe disso. E como é bom saber que enquanto nós estamos dormindo, tem alguém que não dorme e que está velando por nós, que está cuidando de nós. Essa informação é muito importante para a nossa jornada espiritual. Como é bom saber que no momento de talvez maior vulnerabilidade que a gente tenha, que é no momento do sono, quando a gente está totalmente entregue àquele cansaço, né, àquele sono, a gente não está vendo o que está acontecendo. A gente não consegue ter controle da situação. A gente está numa situação de altíssima vulnerabilidade. E nesse momento, como é bom saber que Deus não dorme. E eu não sei se você já passou por essa experiência de acordar de madrugada, ter insônia. Eu já tive esse problema e eu confesso para você que é complicado, porque às vezes a insônia vem e compromete o seu dia seguinte, seu dia de trabalho, e aí você tenta dormir e aí você começa a ficar mais ansioso porque não consegue dormir e fica aquela confusão, você rolando na cama, você levanta, toma uma água, toma um chá, volta, mas o sono não vem, essa confusão toda. E nessa hora que você é pego pela insônia e no meio da noite você está com os olhos arregalados, como é bom a gente buscar o Senhor em oração, esse Senhor do Salmo 121. Como é bom buscar esse Deus e recuperar essa lembrança. Deus não dorme. Deus não precisa dormir. Ele está velando por mim. Então, por que eu quero ficar acordado? Por que eu insisto em permanecer acordado? Por que a minha mente fica o tempo todo acelerada, tentando resolver problemas no meio da madrugada? Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece que tem alguém que não dorme e que já está cuidando da gente enquanto a gente dorme. Então, às vezes, alguma crise de ansiedade que faz você perder o sono, nada mais é do que um esquecimento. Um esquecimento que você precisa dormir. Mas o Deus que não precisa dormir já está cuidando desses problemas que você precisa enfrentar no dia seguinte ou horas depois. Eu sei que é um exercício complicado de fazer, porque dependendo do nível de ansiedade que nos ataca de madrugada, fica muito difícil a gente voltar a dormir. Como eu disse, eu já passei por essa experiência. Mas eu também já passei pela experiência de estar no meio da madrugada preocupado com tantas coisas e decidir buscar a Deus em oração. E nessa busca de oração, ou através da oração, essa busca por Deus, através da oração, sossegou a minha alma, tranquilizou os meus pensamentos. É o que a Bíblia também nos ensina, né? Jogando sobre ele toda a vossa ansiedade. É o apóstolo Pedro que fala isso.
jogando sobre Jesus toda a nossa ansiedade. E como que a gente pode fazer isso? Através da oração. Então, quando eu leio o Salmo 121, eu percebo o salmista preocupado com os possíveis ataques surpresas do inimigo, mas ao mesmo tempo eu vejo um salmista que, no meio da preocupação, ele encontra um descanso. Qual que é o descanso? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e o meu socorro vem do Senhor porque ele não dorme. E para terminar, o salmista também diz que esse Senhor, que é criador dos céus e da terra e que não dorme, é um Senhor que me protege, tanto na minha chegada quanto na minha saída. O que ele está querendo dizer com isso? É uma expressão poética aqui do Salmo. O que significa Deus nos guardar tanto na chegada quanto na saída? Significa que Deus está cuidando de tudo. De tudo. No contexto aqui do salmista, era comum alguns guerreiros saírem para guerrear, para conquistar terras, enfim, batalhas infinitas. E essas viagens de guerra duravam semanas, meses e às vezes até anos. Então, quando o guerreiro estava saindo da cidade, algumas pessoas cantavam, principalmente as mulheres, esposas, cantavam esse cântico do Salmo 121. Deus vai te proteger na sua saída de Jerusalém, na sua chegada, ou na sua chegada até a terra para onde você está indo e na sua saída dessa terra. Era uma palavra, era um cântico de esperança. De esperança. Então, da mesma forma que eu preciso aprender a descansar no meio da madrugada, lembrando que Deus não dorme e está cuidando de mim, quando eu estou acordado, quando eu estou no meu dia a dia de trabalho, eu preciso saber, eu não posso me esquecer que Deus cuida da minha entrada e da minha saída. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Por mais que a gente tenha uma agenda, e aqui eu termino, por mais que a gente tenha uma agenda já programada para o dia, às vezes acontecem imprevistos. Às vezes acontecem coisas que fogem do planejado. Uma ligação, uma mensagem, ou uma situação que surgiu. E como é bom saber, principalmente nesses dias que algumas coisas saíram do planejado, que Deus já me abençoou antes, dizendo que estaria cuidando de mim e me guardando, me protegendo, tanto na minha chegada quanto na minha saída. Grave isso no seu coração. O tema da mensagem de hoje, da reflexão de hoje, foi enxergando com os olhos da fé. Com os olhos da fé a gente consegue mudar a nossa perspectiva. A nossa perspectiva. E com os olhos da fé a gente não enxerga só problemas, só montanhas. A gente enxerga Deus cuidando de nós, nos protegendo e nos guardando. Podemos orar? Será que você pode me acompanhar nessa oração? Se você puder, curva sua cabeça, feche seus olhos, se concentre nesse momento agora, porque eu quero muito abençoar a sua vida com essa oração. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa, muito obrigado pelo Salmo 121, que hoje nos mostrou o quanto que o Senhor é um Deus presente, cuidadoso, um Deus que não dorme para cuidar de nós que precisamos dormir. Um Deus que nos traz tranquilidade quando estamos diante de possíveis problemas. Como é bom saber, Pai, que o Senhor está acima de todo e qualquer problema que pode nos acontecer. E pedimos, Pai, apesar de toda essa certeza que temos, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé para que nós possamos não só entender de forma cognitiva o que acabamos de aprender aqui, mas que a nossa alma possa vivenciar tudo o que foi ensinado aqui hoje, para que o nosso sono seja um sono diferente, para que nosso dia a dia de trabalho seja um dia a dia de trabalho diferente. Aumente a nossa fé, aquieta a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Continuamos firmes na nossa jornada. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos ao meio-dia.
Que Deus cuide de você, que abrace você de uma maneira especial hoje. Até mais!